gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é a primeira parte do vídeo das minhas leituras do mês, desse mês. Assim como no mês passado, como em março eu acabei lendo bastante, foram 10 livros, eu decidi dividir o vídeo em duas partes para não ficar muito pesado em vocês. Então hoje eu mostro os primeiros 5 livros que eu li no mês e no próximo vídeo, que vai ao ar ainda essa semana, eu mostro os outros 5 livros. O primeiro livro que eu li, finalmente, foi Como Eu Era Antes de Você, livro mais do que comentado por aí, livro mais do que esperado por mim para ser lido. Eu tinha muita curiosidade de fazer a leitura, de conhecer algum livro da Jojo Moyes, porque eu ainda não tinha lido nada dela, e foi uma grata surpresa, ainda que eu já imaginasse que eu fosse gostar do livro e que ele fosse me tocar como de fato ele tocou. Ele vai trazer então aqui a história da Lu, que tem 26 anos, até então ela só teve um emprego, nunca teve muitas ambições na vida, e acontece que ela acaba perdendo o emprego. E quando isso acontece, ela precisa procurar um novo trabalho, ela não tem como não trabalhar, a família dela depende em grande parte do salário dela. Ela descobre que ela não tem muitas opções de emprego, porque ela não é qualificada para praticamente nada, ela nunca fez nada da vida dela, ela sempre se acomodou no trabalho dela e para ela estava bom e ela não buscou mais nada. Enquanto ela está lá procurando emprego, surge a oportunidade dela trabalhar como cuidadora de um rapaz, que é o Will, que é tetraplégico. Ele ficou tetraplégico após um acidente que ele sofreu há 2 ou 3 anos, se eu não me engano. E ele é um homem extremamente rico, sempre foi um homem extremamente bem sucedido, extremamente ativo. E quando ele sofre o acidente e fica tetraplégico, ele deixa de ser quem ele era, a vida dele deixa de ser como era, e ele perde a vontade de viver. E então, quando a Lu vai para cuidar dele, a história dos dois está prestes a se modificar. Não dá para falar muito além disso, porque para não cair assim em nenhum spoiler. Mas ainda assim, a história é extremamente emocionante, eu amei a escrita da autora, eu amei como ela conseguiu me envolver tão rápido na história, tem momentos que são engraçados, a Lu é uma personagem engraçada, então as situações entre ela e o Will, ela tem vários momentos irônicos entre eles, com um humor assim mais ácido, porque o gênio dos dois acaba sendo meio difícil. E eu gostei principalmente que como a autora soube conduzir as temáticas que ela colocou, como mesmo que a história seja contada praticamente inteira pelo ponto de vista da Lu, são poucos os capítulos que o foco muda, que a visão muda na verdade. São poucos capítulos que isso acontece, mas ainda assim a autora conseguiu fazer com que fosse compreensível entender as motivações das outras personagens, entender, enfim, os sentimentos delas, as atitudes delas. Eu gostei muito de como ela trabalhou as temáticas aqui. É claro que no final eu me desaguei, acho que como praticamente todo mundo que leu. É uma história muito emocionante e com certeza muito marcante. O segundo livro que eu li eu já tinha começado a ler no outro mês, e foi o livro A Mais Pura Verdade, que já tem vídeo meu dele aqui no canal. Como eu já falei dele mais nas minhas primeiras impressões, não vou entrar em muitos detalhes. Basta dizer então que ele vai trazer a história do Mark, que é um garoto de 12 anos que está doente e ele resolve fugir de casa para realizar o sonho dele, que é escalar uma montanha. E ele faz isso com o cachorrinho dele de estimação, que é a coisa mais fofa do universo. Aqui eu gostei muito de como também o autor conseguiu trabalhar bem o Mark, de como ele trabalhou toda a história ao mesmo tempo em que ela é singela, que ela tem um ar assim da inocência, ela é tocante, ela é leve, ela tem os momentos aí mais divertidos, mas ela é bem emocionante, reflexiva e sem deixar de ser uma leitura leve e rápida. Então eu acho que o autor ele deu um tom muito bom aqui para a história e eu gostei principalmente do final que ele deu. Ele me surpreendeu pela escolha dele de final, sem fugir, digamos assim, daquilo que ele poderia fazer. Então, eu acho que ele foi bem feliz na maneira como ele terminou o livro, e foi uma história então gostosa de acompanhar. Outro livro que eu li, também tem vídeo dele meu aqui no canal, também então não vou me aprofundar tanto assim, foi Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern. Eu aproveitei para ler porque eu fui assistir ao filme depois,
Enfim, como eu falei já no meu vídeo do livro, eu comentei sobre o filme, eu gostei do filme, mas eu acho que ele deixou muito a desejar com relação à história. Ele vai trazer aqui a história da Rose e do Alex. O foco aqui é principalmente na Rose, né? Então nós vemos principalmente os acontecimentos da vida dela e ela se comunicando com o Alex. É claro que a gente acompanha a vida dele também, mas é principalmente pela visão, pelo lado da Rose, que nós temos os fatos aqui. E eles são amigos desde criança. Quando eles têm cerca de 17 anos, a família do Alex precisa se mudar da Irlanda para Boston. E aí eles precisam, então, dar um jeito de fazer a amizade continuar funcionando, dando certo. E por conta dessa mudança, muita coisa muda na vida dos dois, implica em muitas mudanças na vida dos dois. E você vai acompanhando tudo isso através de e-mails, de cartas, de bilhetes, de conversas online, enfim. É apenas dessa maneira que você tem, então, toda a história aqui sendo desenvolvida. E o livro, ele me surpreendeu muito, porque ele foi muito mais além daquilo que eu esperava. Eu achei que a história fosse ficar ali na questão do somos amigos ou não somos? E a Cecília Ahern me surpreendeu muito. Eu subestimei sem motivo a autora, porque eu adoro os livros dela, então eu não sei porque eu achei que esse aqui fosse ficar só nisso, mas eu realmente achei que fosse, e ele foi muito além. É claro que é uma leitura também leve aqui para você se entreter, mas ele traz reflexões sobre a vida mesmo, porque pela maneira de como tudo acontece, você vê uma vida sendo desenvolvida, você vê os acontecimentos se ramificando de uma maneira muito real, de uma maneira como acontece. E a proporção aqui que tudo toma faz do livro, faz dessa história muito maior do que ela poderia ser, muito maior do que mesmo foi apresentado no filme. O filme, ainda que ele mantenha a ideia daqui do livro, eu acho que ele perdeu muito da história por algumas escolhas aí que fizeram pra poder, enfim, manter as características de filme romântico e agradar, acho que, ao público de um modo geral. Mas enfim, se puderem, leiam o livro, não só assistam ao filme, porque o livro vai muito além. Minha outra leitura, eu acho que foi um dos que mais me fez chorar, inclusive eu terminei de ler no trem, indo assistir Simplesmente Acontece, e eu tava... A sorte, assim, é que eu estava com meu namorado, então o mico não foi tão grande. Eu acho que teria sido pior se eu tivesse sozinha, só que eu não consegui me conter. Eu chorei demais quando eu terminei de ler, enquanto eu tava lendo ali, e foi difícil pra caramba me conter, porque aquilo mexeu demais comigo. E o livro que eu tô falando é Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. O David Levitan é incrível, eu sou suspeita pra falar dele. Vocês sabem, quem me acompanha, o quanto eu amo Todo Dia, o quanto aquele livro mexeu comigo, e o David Levitan tem essa capacidade que nem eu entendo, que é de mexer horrores comigo, e eu acho que com praticamente todo mundo que se permite ler suas obras, que se abre para elas. E, enfim, aqui nesse livro nós vamos ter como centro da história, digamos assim, dois garotos tentando quebrar um recorde mundial, que é o recorde do beijo mais longo. Eles precisam passar mais de 32 horas se beijando sem parar. E eles não querem fazer isso simplesmente para quebrar um recorde. Eles querem fazer isso para mostrar que eles podem fazer isso. Eles querem ser dois garotos fazendo isso como uma espécie de grito do tipo, nós podemos, nos aceitem como somos. E além disso, além desses dois, nós temos vários outros garotos homossexuais com várias histórias diferentes, e todas elas então sendo narradas por um narrador coletivo. Quem narra aqui a história é um grupo de homens homossexuais de uma geração anterior ao dos garotos aqui, e todos homens que morreram em decorrência da AIDS. Então, foi principalmente, acho que a voz desses homens que mexeu demais comigo. A forma como eles vão narrando tantas coisas que eles se identificam com os garotos, que eles dizem, nós também vivemos isso. Ou então aquilo que eles olham e falam, vocês têm sorte, vocês estão vivendo algo que nós não pudemos viver. Ou então que eles olham, eu sei como as coisas são agora, mas o que você não sabe é como vai ser depois. Então eles têm todo esse olhar de experiência, então... que os garotos, infelizmente, não têm, porque eles ainda vão ter que viver as coisas que esses homens já viveram. E foi maravilhoso, foi incrível, foi uma experiência que acho que só o Levitan é capaz de fazer. Ele é extremamente sensível
em trazer temáticas, na maneira como ele aborda tudo isso. Enfim, é uma leitura que eu recomendo demais pra vocês. E leiam. O último livro que eu vou mostrar no vídeo de hoje foi outro que entrou direto pra minha lista de favoritos. Esse mês foi um mês maravilhoso de leituras. Eu acho que deve ter tido, sei lá, 1 ou 2 livros que eu achei mais mediano, porque de resto foram leituras que eu amei tudo. Enfim, o livro que eu vou mostrar então é Reparação, do Ian McEwan. Ele é o livro que deu origem ao filme Desejo e Reparação. Eu assisti ao filme há muitos anos e eu me apaixonei pelo filme quando eu assisti. Quando eu descobri que ele era adaptação de um livro, eu fiquei louca pra ler o livro e só agora que eu consegui fazer isso. E eu já tinha me apaixonado pela escrita do Ian McEwan quando eu li A Balada de Adam Henry. Ele me surpreendeu demais com a maneira de como ele conduziu ali a história, a narrativa dele principalmente. E isso aconteceu novamente aqui em Reparação, não só aqui, acho que pela narrativa que é incrível, mas pela história como um todo. A maneira como ele desenvolve tudo aqui é fantástico, a força da narrativa dele é fantástica, a maneira de como ele consegue mesclar as temáticas. Então ele tanto traz a questão, ele tanto traz questões sociais, ele traz aqui um cenário de uma guerra também, e principalmente ele traz a paixão da Bryony, que é uma das personagens principais, a paixão dela pela escrita e a consolidação dela como escritora em meio a tudo isso. Então você tem a paixão pela escrita, a paixão pelos livros e tudo isso extremamente conectado à história, ao desenvolvimento da história. Acho que a história só se dá da maneira que ela é pelo fato da Bryony ser como ela é. Então a personalidade dela tá totalmente ligada aos fatos, a tudo como acontece. E mesmo que eu já soubesse o final da história, porque eu assisti ao filme, ainda assim o meu encanto não se perdeu. Eu acho que isso me deu algo de positivo. Então foi poder analisar a condução aqui dos fatos, principalmente na segunda parte do livro, sob uma outra luz. A luz de quem já sabe o final. Então eu pude olhar para as coisas de uma maneira diferentemente do que eu olharia se eu não tivesse assistido ao filme. Enfim, é outro livro que eu falo pra vocês, leiam. Foi um dos livros que na tag dos números que eu criei, eu considerei como livro nota 10, porque ele é um livro extremamente complexo, bem recheado, bem construído. É um livro, enfim, maravilhoso. É muito completo. Acho que era essa palavra que eu queria e falei complexo. Mas ele também é complexo. Enfim, leiam. Foram essas então as leituras. Aguardem quinta-feira pra ver o restante dos livros que eu li esse mês. Beijos a todos, até o próximo vídeo.